eu conseguia. Hoje eu jogo porque eu sou pastor e dono da bola. Eu continuo jogando, porque senão ninguém joga. E dono da camisa também. Olha o exemplo de Davi. 1 Crônicas 29:11. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Davi está dizendo isso. Deus quer usar pessoas como Davi, como você, que reconhecem a grandeza de Deus. Olha que Jó diz ali, ó, 13:3. Mas quero falar com Deus Todo-Poderoso, discutir com Ele a minha questão. Ou seja, Deus, está complicado, está difícil, eu não consigo, mas o Senhor vai trabalhar em meu lugar, vai abençoar a minha vida, vai me dar força, e eu vou conseguir. Jó reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Meu irmão, no seu trabalho, não é você que age, é Deus por seu intermédio. Lá naquela escola, Deus colocou você lá. Se tem só você crente, amém por isso. Quando vocês me procuram, eu falo, pastor, eu estou com um problema. Qual é, minha irmã? Só tem eu crente na sala de aula. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Pastor, como bom, o pessoal me hostiliza, o pessoal briga comigo, o pessoal zomba de mim. Eu falei assim, Deus colocou você lá para fazer a diferença. Ora, prega para eles. Começa um estudo bíblico, pastor, eu não sei nem ministrar, vai aprender, vamos sentar junto aqui, pastor te treina e você vai treinar aquele povo lá. Prega para Jesus, fala de Jesus para eles lá. Deus colocou você lá. Reconheça o poder de Deus, a grandeza de Deus. Deus usa aqueles que reconhecem que estão perdidos e precisam dele. Olha o que diz lá o texto de Isaías capítulo 6, versículo 5, a parte A. Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido. Pastor Jeremias Tércio, Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre, colocou um outdoor gigantesco lá da igreja. Ele falou assim, nesta igreja é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Um outdoor gigantesco. E o pessoal passa lá e fica procurando, olhando aquilo. Mas que negócio, esse pastor está doido, está pirado, está maluco, tem alguma coisa errada com ele. E ele quer trabalhar justamente isso. Igreja local de pessoas perdidas, mas salvas, regeneradas, restauradas pelo Senhor. Porque o mundo pensa que eles não podem vir para a igreja porque eles têm que melhorar primeiro. E é o contrário disso, eles têm que vir para a igreja para aí sim ser impactados pelo Senhor. A igreja deve ir até eles para ser impactados pelo Senhor. Deus usa aqueles que reconhecem que sem o Senhor eles estão perdidos. Paulo era um homem assim. Paulo jogou fora toda a sua capacidade, toda a sua eloquência, toda a sua formação, toda a sua intelectualidade. Diz, agora eu quero ser usado pelo Senhor. Eu renego tudo por amor a Cristo. Todo o meu estudo aos pés de Gamaliel não vale nada. Eu quero servir o Senhor. Eu estou perdido sem o Senhor. Deus usa aqueles que reconhecem que estão perdidos sem o Senhor. Lucas 15, 24, conta-nos exemplo do filho pródigo. É muito interessante a história do filho pródigo. Jesus, em Lucas 15, ele conta 3 parábolas para dizer a mesma coisa. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Ele fala a mesma coisa, dizendo que Deus quer resgatar aquele que está perdido. Trazer de volta. E o texto fala que quando aquele filho está voltando para casa, o pai abre os braços, fica alegre com ele, manda preparar a ceia, a melhor ceia, manda preparar um vestido para ele, uma roupa para ele, recebe ele com alegria, porque aquele filho que estava perdido agora volta para o aprisco do Senhor. Meu irmão, você não era ninguém sem Jesus. Desculpa a expressão, você não valia nada, como eu também não valia nada. Somos hoje resgatados, transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso reconhecer que sem o Jesus eu estou perdido. E Deus começa a usar quando nós entendemos isso. Não há lugar no reino de Deus para prepotência, para arrogância, para soberba. Diz a palavra de Deus, aliás, diz o ditado popular, que a antessala da queda é o quê? A soberba. A prepotência precede a ruína. Deus usa aqueles homens simples, que reconhecem que estão perdidos e que precisam de Deus. Você e eu. Deus usa aqueles que são pecadores dispostos a se arrepender. Olha o que Isaías diz lá no versículo 5, a parte B agora. Pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou um homem que preciso me arrepender, preciso mudar. Mas só há arrependimento quando há disposição para isso. É interessante como que Deus age. Eu fico imaginando
Deus com um poder inigualável, absoluto, podia dar um estalo de dedo, mudar tudo. Ele permite que eu tenha disposição para aceitar o poder dele e a bênção dele na minha vida. Ele não invade o meu coração, ele dá a oportunidade de recebê-lo, sem nenhum processo impositório. Ele lança a palavra, lança o amor dele para mim. E Deus só vai usar a mim e a você quando estivermos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados. E meu irmão, se arrepender dos pecados não é você simplesmente chorar, levantar a mão, vir simplesmente aqui à frente, mas dizer: Senhor, eu quero ser usado para o Senhor, eu estou perdido, eu preciso do Senhor, eu quero ser usado na tua obra, para a glória do nome do Senhor. O livro de Atos, capítulo 3, 19, diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos falar: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Está dizendo isso é Pedro. Um homem que pregou e mais de 3.000 almas se converteu. Pedro vai orar no templo 3 horas da tarde, tem lá uma pessoa aleijada, sofrendo, e ele pede dinheiro, e Pedro fala: nós não temos prata nem ouro, o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, ande. E aquele homem sai saltitando de alegria. E Pedro aproveita o ensejo e começa a pregar. E ganha muita gente para Jesus. Eu desafio você a orar para Deus começar a usar você lá no seu trabalho. Olha o que Deus vai fazer contigo. Se prepare. Lá tem muitas pessoas precisando de Jesus, clamando, indo para o inferno sem Jesus, ansiosas, com ansiedade profunda, com depressão profunda, e Deus quer usar você lá, como instrumento nas mãos dele. E se você colocar à disposição do Senhor, você não vai ter tempo para fazer, não vai conseguir atender todo mundo, porque a demanda é muito grande, meu irmão. Quando eu mudei para minha antiga casa, no meu prédio, eu descobri que tinha 3 porteiros lá, 3. E Deus falou no meu coração: dá uma Bíblia para cada um deles. Eu estava saindo da igreja já de São Paulo para ficar na associação, mudei para o prédio e chamei o pastor novo. Falei: pastor, arruma 3 Bíblias. Para que, Rodrigues? Dá teu jeito, arruma 3 Bíblias. Depois eu te falo o que é. Compra, manda a igreja comprar, se vira. E ele comprou 3 Bíblias. Falei: vamos lá no meu prédio comigo. Cheguei lá e falei: eu sou o pastor Rodrigues, moro aqui no apartamento tal. Esse aqui é o pastor Flávio, pastor da Igreja Batista aqui, nós queremos abençoar vocês. Está aqui uma Bíblia para o Senhor. Outra escala do porteiro, fizemos a mesma coisa, e os 3 a mesma coisa. E oramos por ele, falamos: nós queremos ver vocês na igreja, Deus quer abençoar vocês, Deus quer restaurar vocês. 2 já se converteram. E o outro está com câncer e vai também, em nome de Jesus. Que Deus deu câncer para ele voltar para ir para a igreja, que ele sem vergonha, ele estava lutando. Deus vai restaurar ele, em nome de Jesus. Meu irmão, quem faz a obra é o Senhor, não sou eu. Nós precisamos estar dispostos a nos arrepender de muitas vezes estarmos ensimesmados diante de nós, queremos as nossas vontades, fazendo aquilo que nos agrada, mas Deus quer que nós abolimos tudo isso para estar disposto a fazer a obra dele. Por favor, Deus usa aqueles que se deixam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Senhor. O versículo 7 de Isaías 6, Ele tocou a minha boca com uma brasa. Agora as minhas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Deus tocou em Isaías. Sabe o que Deus já fez contigo? O que Deus já mudou na sua vida. Isaías teve que permitir isso. Teve que permitir o toque de Deus. Eu gosto muito da figura de Jacó, que eu não coloquei no slide. Ele fala, ele está passando ali o val de Jaboque, e é um momento de transição para Jacó. E ele tem um encontro com o anjo, ele agarra o anjo e fala assim: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Eu preciso dessa mudança na minha vida. Muda a minha vida. E o texto fala que ele foi profundamente transformado por Deus. Mas isso aconteceu também com Davi lá na caverna. Davi é um homem que quando foi para a caverna tinha que passar por um processo de Deus. A caverna de Adulão é um processo de Deus na vida de Davi. E Davi estava fugindo de Saul com medo de ser morto por causa do ciúme de Saul. Mas em determinado momento ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz isso por causa da tamanha reverência a Deus, o temor ao Senhor. Ele não toca no ungido do Senhor, porque Deus estava trabalhando e tocando na vida dele. E Deus honrou Davi. Mas também Deus honrou Jeremias, que diz: Senhor, eu ainda sou um menino. Ele fala: eu estou mandando você ir. Não diga que você é um menino, porque eu estou convocando você. O trabalho que você está foi Deus que te colocou. A escola que você está foi Deus que te colocou. A família que você tem foi Deus que te deu. O seu esposo foi Deus que te deu. A tua esposa foi Deus que te deu. Os filhos foi Deus que te deu para você ganhá-los para Jesus, se assim ainda não aconteceu. Para a glória do nome do Senhor. Permita ser tocado pelo Senhor.
usado por Deus, como instrumento vivo nas mãos do Senhor. E ainda mais um exemplo lá, por favor. Deus usa aquele que se coloca à disposição